Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, trazendo o nosso Blocult para fechar a semana, também fazer a abertura aqui de outra, né? Não é sempre que a gente consegue estar. Geralmente eu gosto de fazer esses programas para sexta-feira, né? Deixar aí a programação da sexta-feira à noite para já adiantar para o final de semana, mas em decorrência aí de alguns compromissos, né? E também o fato de que o tema aí, o mote vai ser basicamente o nosso 7 de setembro, aí para essa semana, a gente já aproveita para pegar o programa e, evidentemente, voltar as atenções para ele, né? Para o que se está falando, abordando aqui no dia de hoje. E, bom, vamos lá, né? Meus amigos, minhas amigas, todos que nos acompanham aqui. Vamos ver o que é que tem de novidades, né? Entre outros, para a gente abordar. Primeiramente, claro, né? Não podemos aí deixar de estar lembrando da independência do Brasil. Claro que tudo o que a data significa, simboliza e principalmente lembrar aí do evento que deve ocorrer em várias partes do Brasil, como São Paulo, também aqui São José dos Campos, entre outras cidades, o grito dos excluídos, né? O grito dos excluídos e das excluídas, falando aí uma oportunidade de todos os movimentos sociais, ativistas, né, diversas, inclusive partidos políticos, grupos aí diversos, militantes, pessoas de, enfim, diversos aspectos aí, né, da sociedade, todos aqueles que mais ou menos entendem, né? Se entendem aí como aqueles que estão à margem, né? Da sociedade, aqueles que acabam não tendo aí o devido domínio, né? Da vida política, das decisões políticas do país, os excluídos, por assim dizer, inclusive pela história, né? Pela forma como o homem branco contou a história, será aí uma data importante para fazer valer não só o 7 de setembro da independência do Brasil, mas também relembrar, né, aquelas independências assim que não aconteceram. E falando em 7 de setembro, estava até verificando aqui por curiosidade, né, alguns outros feriados ou eventos aí que ocorrem também, né, paralelos a essa data. No Brasil, obviamente, né, Dia da Pátria ou Dia da Independência do Brasil. Aí, paralelamente, temos aí em Moçambique, né, Dia da Vitória em Moçambique, comemorando os acordos de Lusaka. E não tem falando aqui nenhum outro país, nada que chame aí muita atenção. Basicamente foram só essas datas que eu identifiquei de mais chamativo aqui, que as nossas buscas, né, os nossos meios acabaram retratando. Eu ia falar algumas questões também referentes a atividades aqui em São José dos Campos, né? Porém, alguns sites que eu fui recorrer estão por algum problema qualquer bloqueados, né? Aquele famoso erro 502 Bad Gateway,
Então, deixamos para lá aí por enquanto. Um evento aí falando no 7 de setembro, para aqueles que assim puderem, quiserem apreciar, e obviamente para quem gosta, né? Teremos aí show da banda Maroon 5 dentro daquele espetáculo aí que está ocorrendo, né? O The Town, aqui na cidade de São Paulo, na capital paulista, mais precisamente no Autódromo José Carlos Passe, em Avenida Senador Teotônio Vilela, 261, em Interlagos, São Paulo, capital. O evento ocorrerá na quinta-feira, né, das 19 às 21 horas. Falando aí também sobre o The Town, a banda Foo Fighters se apresenta aí no sábado das 14, o evento aí programado, né? Uma série de eventos aí, entre eles a banda Foo Fighters, programado aí das 14 às 23h30 no Autódromo José Carlos Passe, Avenida Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, São Paulo, São Paulo. Então fica aí devidamente registrados para vocês ficarem aí cientes. Entre vários outros eventos, né, que estão correndo aí, todos por conta desse The Town que tanto foi falado e aguardado aí por muitos. Bom, tocando aqui o nosso barco, né, queria fazer uma denúncia sobre a questão das árvores que continuam sendo cortadas aqui em São José dos Campos. Lembrando que a pegada aqui do Blocult, além de falar de cultura, né, shows, atividades, entre outros aí de um modo geral, a gente também gosta, né, aprecia evidentemente falar um pouco das questões envolvendo a mãe natureza, né? E infelizmente preciso aqui deixar registrado um pouco da minha tristeza, né? Um IP, um IP branco, do qual eu particularmente gostava bastante, né? Tava só esperando esse final de inverno para primavera, né? Nesse período do ano aí, a virada do inverno com a primavera, época onde ele costumava florescer e ficar esplendoroso. Infelizmente foi cortado, né? Foi arrancado aí. Ele que até então ainda aparentava aí sinais de vida, né? Dentro do que eu verificava, não tinha problema nenhum com aquela árvore, só estávamos esperando mesmo a época aí do florescer, aquela beleza, aquela maravilha de sempre, que infelizmente acabou aí não acontecendo, né? Acabou aí não, evidentemente, não ocorrendo, já que tiraram a árvore. Assim fizeram com muitas aqui na Praça Afonso Pena, né? Que inclusive já foi objeto de discussão, seja aqui no próprio podcast, né? Seja aqui no Blocult, entre outros programas que eu toquei nesse assunto, ou mesmo outros espaços, né? Outros meios aí que pudermos falar a respeito. Bom, infelizmente, né? Só resta agora ver como que os ambientalistas, né, vão cada vez mais lidar nessa São José dos Campos que está cada vez mais aí tomando, né, decisões no mínimo polêmicas. Vide essa daí, por exemplo, com relação às árvores. E aqui não foi muito diferente no meu prédio, por exemplo. Desde que cortaram as árvores aqui que estavam saudáveis, né? Houve aí uma questão de mero oportunismo, né? Troca de interesses ao que tudo bem indica. Evidentemente, a gente perdeu, né, a credibilidade com a fala aí
da prefeitura, entre outros, inclusive com relação a essas questões aí voltadas ao meio ambiente. Muito complicado, né? Delicado e triste tudo isso, porém fica aí o nosso registro, né? Um pouco aí da nossa indignação. Talvez não aparente, né? Talvez pela voz, pela forma como eu estou aqui falando, né? Não transpareça, mas eu fiquei profundamente desgostoso, né, com esse fato aí, né, uma árvore que eu particularmente gostava bastante e ter que passar aí por essa verdadeira atrocidade. Pelo menos tivessem plantado outra, né? Pelo menos, como se diz, para cada árvore arrancada, né, plantem outras 3, tivessem plantado outra aqui no local, mas infelizmente não foi o que ocorreu. Eu lembrando que o Blocult, né, ele não deixa de ser um programa político, um programa politizado pelo fato de ter uma pegada mais aí cultural, né? Até porque eu acho que as coisas, ao contrário do que outros dizem, elas estão juntas, né? Elas estão próximas aí. Eu não vejo a hora da. Claro que isso por si só não define nada, né? Claro que isso por si só não resolve os problemas, mas eu sinceramente não vejo a hora aí das eleições em 2024 para, independente do que venha, né? Claro que a gente quer que venha sempre algo melhor, né? Isso é óbvio, do que aquilo que aí está instalado, né? Mas eu não vejo a hora de, independente do que vier, que pelo menos saia, né? Suma aí da prefeitura esse atual projeto de poder que está aí implantado, né? Bom, perdão aí se talvez para alguns aí se talvez tenha extrapolado um pouco no falatório aqui, né? Mas eu não podia perder esse registro. E lembrando aí, né? Escutem aí o programa, deixem aí o registro, curtam, comentem e, claro, indiquem para os amigos, para as amigas, todos aqueles que vocês também julgarem que seria interessante aí falarmos um pouco mais a respeito. E ó, vamos tocando o barco, né? Ao longo da semana aí falar mais coisas sobre a independência do Brasil, né? Claro que para muito além da questão da independência, o evento aí do grito dos excluídos e das excluídas. Beleza, meu povo? Um beijo aí no coração de todos e tchau!